nós vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente falou lá naquele tempo, que foi sobre a oratória, que ela se faz necessária em todos os momentos da nossa vida, né? A gente vê aqui, né, uma pessoa aqui com microfones, enfim. Muitos políticos, estamos em época de campanha política, não sabem nem falar, né? Tem dificuldade para se comunicar. Isso também atrapalha, né? Muito atrapalha. A gente vê duas imagens, uma é mais sorridente e outra mais medrosa. E a comunicação, gente, ela é muito mais do que falar em público, ela vai além. Porque tem tudo a ver com seu gesto, postura, tom de voz. E aí muitas pessoas, como tem nessa imagem aqui, tem muito medo de falar, de se expor, de realmente estar numa entrevista como essa, ao vivo, e aí acaba perdendo excelentes oportunidades. Por quê? Não treina, não busca investir num curso, numa palestra, num evento, em livros, em leitura, então acaba perdendo oportunidades. Quando você fala de livros e leituras, tem algo que me chama bastante atenção, que tem gente que é muito bom para escrever, tem uma leitura maravilhosa, mas para si, né? Consegue se comunicar quando está com os amigos, tem até um papo bom, senta numa mesa, conversa, tem um vocabulário maravilhoso, mas quando vai ao público tem uma vergonha, uma timidez e tudo aquilo que aprendeu às vezes perde uma oportunidade até no trabalho. É porque as pessoas, vamos, elas não têm medo de falar em público, elas falam aqui, trocam ideias, elas têm medo da rejeição, elas têm medo da falha em público, de falhar e passar uma vergonha na frente do público. Por isso que elas perdem as oportunidades do julgamento, exatamente. Porque elas não treinam, porque elas não buscam mostrar a causa. Ou seja, se eu vou falar em público, eu quero mostrar a oportunidade para as pessoas do que eu sei. E muitas vezes as pessoas que vão falar em público e têm medo, elas ficam pensando no público ou só nelas. A minha voz é feia, eu não sou bonito. Aí elas ficam focadas muito nelas e acabam perdendo a oportunidade de ajudar as pessoas. De levar conteúdo. De levar conteúdo. Então foque no seu conteúdo, foque em ajudar aquelas pessoas que estão ali, foque na oportunidade de você estar aqui. Por quê? Porque eu tenho algo a oferecer. Então é muito importante a gente focar nisso. Verdade. E como disse a Marta, agora há pouquinho eu estava ouvindo ela falar, ela falou que você tem que ter algo que é único, a originalidade. E o Luan fez isso também, quando ele colocou agora há pouco. Você tem que buscar se conectar com o seu público e perceber como que aquele público vai gostar mais de mim. De que maneira? Opa, eu sou único, eu sou diferenciado. Você viu que eu ele busco falou? criar uma conexão. Então, se eu já percebi que a Vanusa gosta desse estilo de música ou desse tipo de conversa, porque isso tem tudo a ver com oratória. Eu vou continuar, porque se eu estou conversando com você sobre política e você já demonstrou que não gosta, e você já se irritou até na conversa, olhou no relógio, você já demonstrou sinais. A comunicação não é só fala, é também gestos. Isso é muito legal, porque quando você fala em oratória dessa forma, você mostra o seguinte, quando a gente pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Exatamente. Você passa a entender o que o outro quer de você e o que você pode levar para o outro. Eu estou com uma conversa e eu percebo que o que eu estou falando, você tem que sentir essa hora de parar, essa hora de diminuir, de dar um tempo. E é muito legal isso. Só que é o seguinte, dessa vez a gente vai fazer diferente. Da primeira vez era só eu e você, e hoje é o público. Então vamos deixar o público à vontade, vamos lá. Vamos lá. Oi, sou Yasnaya e eu morro de medo de falar em público. Como é que eu supero isso? Você precisa, primeiramente, buscar sempre uma ajuda para qual câmera olha. Aqui. Pronto. Buscar uma ajuda no sentido de que você precisa treinar bastante para superar esse medo. Você precisa ter cuidado com relação ao que você vai falar. E para isso você precisa entender bastante do seu conteúdo. Ou seja, você treinou, viu vídeos no YouTube, leu livros, pegou apostilas, foi no Google a buscar todas as informações possíveis. Isso é muito importante. Outra dica, você fazer meditação, respiração. Exercício de respiração ajuda muito a superar. Você ficar mais tranquila, bem mais calma. Isso é muito importante. Existem vários vídeos no YouTube, inclusive no meu Instagram eu tenho várias dicas, @professor Jax, ensinando para você ficar mais tranquila com relação a superar esse medo. Você viu que ela falou? Você teve algum momento que você tenha tido uma timidez? Sim. Você viu que ela falou também em superação. Se você superou, você passou por isso também? Passei. Na primeira palestra foi em 1999, faz um tempão. Nossa. Eu fui convidado para um evento há 23 chamado... anos atrás, quando o Renato, meu filho, nasceu. Pois é. O que acontece? Não queria falar da idade, menino. Não, sábado... Isso é deselegante? Não, depende da pessoa, né? Se a pessoa está resolvida, beleza, né? Tá bom. E sábado eu já vou completar um pouquinho mais, enfim.
Então, o que acontece? Minha primeira palestra foi em 99. Eu tinha, na época, muito jovem, fui convidado para um grupo chamado EJC, Encontro de Jovens com Cristo, um grupo da igreja, e na hora eu achava que ia ser tudo muito bom, só que deu uma tremedeira nas pernas, a boca ficou seca, o coração acelerou. É o que acontece com muitas pessoas hoje em dia. Então, a gente passa por isso também. Vamos lá, vamos para mais uma pergunta. Vamos nós. Oi, eu sou o Zezinho, gostaria de saber, quando eu estiver falando ao público, quando der um branco, o que eu devo fazer? O branco é muito comum. Quem nunca passou por um branco? Exatamente. Zezinho, existem várias técnicas. Uma delas é você ter palavras-chave. Ou seja, nós estamos hoje falando aqui sobre comunicação. Sim. Então, o que é importante? Que palavras têm a ver com comunicação? Relacionamento, comunicação não verbal, tom de voz. Antes de você for falar com alguém, anota isso em algum lugar para você lembrar, se der aquele branco, você puxar alguma coisa. Na verdade, o que eu quero dizer, você usa esse conectivo. Na verdade, o que eu quero dizer, ou melhor, nós estamos falando sobre comunicação que tem tudo a ver com a comunicação no relacionamento. Você puxa para outra coisa rapidinho ali para poder você lembrar. E na verdade o que eu quero dizer, relembra um pouquinho do que você falou. O que a gente falou hoje sobre tom de voz, sobre música, drinks. Aí você puxa alguma coisa até você lembrar o que vai dizer. Se não lembrar, passa para frente. Interessante. E aí é muito interessante. Uma palavra. Olha que legal, Marta. Muito são bom. São palavras-chave. Olha, uma palavra, ela faz você entrar num texto gigante. Exatamente. Mas olha, eu vou te contar um babado. Quantas vezes, gente, eu estive em algumas apresentações com muita gente em público e deu branco. Que eu colocava as palavras na mão. E você pode Aí o que eu... Gente, isso não vem de pesca, não, isso é real. Sabe aquela coisa assim, aquela mexidinha no cabelo? Pois é, sabe? Aquela coisa, então, né? O microfone, isso aconteceu várias vezes comigo. Isso ajuda. Ajuda muito. E eu falo muito nos meus cursos, não confie na sua memória. Sim. Como assim? Para que existe slides? Né? Exatamente, para você lembrar dos tópicos do que você vai dizer. Jax, mas não tem slide aí. Você fez na mão. Sim. Mas você pode levar sem problema algum anotado os tópicos da minha palestra. Você não vai levar o texto completo, mas você tem tópicos, vai te ajudar a lembrar. Eu vou falar de comunicação, vou falar de tom de voz, vou falar de relacionamento. Aí tá tudo direitinho. Pronto. Muito legal. Vamos para mais uma pergunta. Vamos nós. Quem será agora? Já tô curiosa, gente. Tem mais alguma? Vamos lá. Oi, o meu nome é Guilherme. Eu queria saber o que eu faço com as mãos quando eu vou falar em público. Guilherme, é muito importante. Muitas pessoas não sabem o que fazer com as mãos e aí gesticula de uma forma que não tem nada a ver com o que eu estou falando. E as mãos, elas têm que estar de acordo com o que você diz. Há um tempo atrás, daqui para frente, eu tenho 3 motivos para falar sobre isso. Você vai falando de uma maneira muito natural. Eu tenho acompanhado ultimamente nos programas políticos, nas propagandas, né? Pessoas que falam, eu quero muito que você vote em mim, porque não sei... Eu fico, meu pai do céu, será que não teve uma orientação em segurança? Olha, a Marta pergunta, né, em segurança? Tem muito a ver, muitas pessoas colocam as mãos no bolso, que não é legal. Tem não, gente que fica com não é errado. Uma caneta na mão. Não é que seja errado colocar uma mão no bolso uma vez ou outra, demonstra descanso, mas o tempo todo não é interessante, porque a mão ela tem que demonstrar o que você quer, para melhorar ainda mais a tua fala. Você vai visualizar as pessoas, eu estou mostrando, mostrar o que ela quer. Se eu fico muito parado o tempo todo, então eu não vou demonstrar uma certa segurança, como ela falou. Você sabe que às vezes as pessoas têm uns tiques nervosos, têm umas situações e que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente conhece sabemos que tem grandes profissionais que falam, olha, você tem que ter muito cuidado com os gestos, com a forma como você movimenta pescoço. Sim. Às vezes você está falando sim e está movimentando como não. Exatamente. Mas aí o que acontece? Pode até ser que verdadeiramente você está falando algo que é um sim e que seja um não. Pode ser que o corpo fale verdadeiramente, mas às vezes pode ser só um toque, pode ser só uma situação e que não tem nada a ver, né? Daí a importância de um professor, de um mentor, de um amigo, de uma pessoa. Olha, porque se você for levar mesmo na real, você pode prejudicar alguém. Porque as pessoas podem fazer de maneira inconsciente. Sim. E muito cuidado, mulheres, quando vocês forem falar em público, evitar um certo gesto. Porque ele não fica interessante, principalmente em público, tá bom? E aí sabe, então, as mãos, elas têm que ser utilizadas de uma forma natural, elegante, convincente e de uma forma muito tranquila. E aí tudo vai acontecer naturalmente. Tudo vai acontecer naturalmente. Vamos para mais uma pergunta, ainda tem? Tem mais uma? Acho que acabou? Tínhamos 3 perguntas apenas, temos mais uma. Tem mais Vamos uma. Lá. Oi, eu sou a Emily e eu queria saber o que eu faço para conseguir conquistar uma plateia.
Oi, Emily, muito importante forte, essa pergunta. E ela quer conquistar a plateia de que maneira? Nós vimos aqui a Marta, o nosso amigo Luan. O que eles fizeram? Criaram uma conexão com a plateia, demonstrando alegria, simpatia, sorriso. Isso é muito importante também em público. Você vai falar em público? O sorriso contagia. Seja leve. Se você realmente é uma pessoa que entende do seu conteúdo, conta histórias, você tem um bom humor assim um pouco mais leve também, bem tranquilo. Isso ajuda a trazer uma leveza e uma sintonia com o público. Existe até um livro muito importante do John Maxwell que fala que muitas pessoas se comunicam, mas poucos se conectam. Por quê? Muitas pessoas não prestam atenção no outro, elas falam muito de si. Por exemplo, se o Luan tivesse aqui, eu vou cantar só o que eu gosto, o que eu quero, um rock muito louco, e vocês não tivessem, não estou sintonizado com essa música, ele está falando um tom muito alto, então não cria uma sintonia com o público, ele precisa entender, tempo, né? Então eu preciso entender quem é meu público, qual é o nível, que forma eu posso falar, eu posso brincar, eu posso ser mais sério, aí eu consigo entrar no público. Pronto, eu estou percebendo algo, já que a gente está nesse meio da política, estou percebendo algo na política nesse ano de 2022, se alguém tiver percebido também, é até interessante. Que o que foi engraçadinho no passado, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, hoje não está tão engraçado. Então, assim, é um momento extremamente forte, Sim. É um momento onde nós precisamos de decisões, precisamos de um Brasil mais bem preparado, precisamos de um Estado mais bem preparado, e as pessoas estão conscientes, mais conscientes do que antes, porque as pessoas estão precavidas, elas estão meio que atentas, elas querem saber o que vai acontecer, e elas querem um Brasil e um Estado mais bem resolvido. Então tem certas gracinhas que são feitas para conquistar voto que vira uma coisa sem graça. Acaba virando um meme, acaba virando uma De palhaçada. repente, até uma pessoa interessante, que tem até algo interessante para levar realmente no dia a dia, não é tão engraçado, Exatamente, Vanusa. Eu preciso entender qual é o meu público e principalmente aquela brincadeira, ela está no bom tom? É de acordo com a situação, com aquele ambiente? Será que é interessante falar sobre aquilo? E tem pessoas que não têm bom senso. Na PNL, que é a Programação Neurolinguística, eu falo muito sobre isso, que é a questão do rapport, para você criar uma sintonia, uma conexão com o teu público, que foi o que a nossa amiga falou. Então eu preciso ter cuidado com certos tipos de brincadeiras, com o meu tom de voz, para eu poder criar uma sintonia melhor. Muito bom. Você trouxe alguns livros para a gente encerrar? Como sempre, a gente sempre traz bons livros. Vamos lá, então. Comunicação é tudo. Olha só esse livro aí. É sensacional porque fala da oratória de vários oradores, palestrantes, políticos. É muito bom. Esse livro aqui, gente, Faça como Steve Jobs, é sensacional porque mostra como era a oratória do Steve Jobs. Ele treinava muito, Vanusa. Ele contava histórias porque ele não queria se focar nele, ele queria que focasse no produto que ele vendia. Sim. Então ele treinava bastante e pedia ainda feedback de pessoas que pudessem alertá-lo do que ele precisava melhorar. Muito bom. Esse livro do TED é muito interessante porque você vai melhorar a tua fala, vai convencer e emocionar. Como você faz isso? Através de boas histórias. Toda palestra, todo discurso precisa ter boas histórias. E todos nós temos boas histórias para contar, Muito da bom, nossa infância, da nossa adolescência. Verdade. E para fechar, seja inesquecível. Nós estamos aqui porque nós queremos ser inesquecíveis. Deixarmos a nossa marca de maneira impactante, para que as pessoas possam lembrar da gente através da nossa fala e principalmente das nossas atitudes. Então esse livro ensina isso aí. Porque não basta falar. Não basta apenas falar, é preciso impactar. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Parabéns, Vanusa, por mais um ano. Para nós, todo dia é dia de recomeçar, todo dia é dia de aprender e não tem idade para isso. Todo dia é dia de aprender. Quem quiser fazer cursos, como é que faz? @Professor Jackson pelo meu Instagram ou então no minhas redes sociais, o WhatsApp 86-99958-1368. Muito bom. E lembre-se, tá? Não pense que você é bom, você ainda tem muita coisa para melhorar. Todos nós temos. Nada tão bom que não possa melhorar. Muito bom.